Descobri que meu marido me traiu com a minha própria irmã. Para marcar esse golpe que levei, decidi fazer algo que eles jamais esqueceriam. Organizei uma festa. Mas ao chegarem, ficaram surpresos com quem estava na lista de convidados. O som do meu celular vibrando sobre a bancada fria do banheiro foi o que me tirou do transe. Estava parada ali, observando meu reflexo no espelho, sem reconhecer a mulher que me encarava. Quem era aquela estranha de olhos fundos e pele pálida? A água da torneira, que eu havia deixado aberta para lavar o rosto, seguia correndo, preenchendo o vazio da casa com seu som constante. Foi quando o celular de Tiago, esquecido ao lado da minha escova de dentes, se iluminou. Uma notificação apareceu, acompanhada de uma mensagem e um nome que fez meu estômago afundar. O nome da minha irmã. Meu coração disparou, batendo tão forte contra as minhas costelas que parecia querer saltar para fora. O pânico tomou conta, pulsando em cada veia. Minhas mãos estavam tão trêmulas que eu mal consegui segurar o celular. Meus dedos estavam gelados enquanto eu tentava desbloquear a tela. A senha era a data do nosso casamento. Uma ironia cruel do destino. E ali estava, em letras frias e implacáveis, a conversa que confirmava tudo que eu vinha tentando enterrar no fundo da minha alma há meses. Já estou com saudades, meu amor. A mensagem de minha irmã dizia, acompanhada de um emoji de coração. A resposta dele, enviada apenas 20 minutos antes, era ainda mais devastadora. Ela é ingênua demais para perceber. Logo logo seremos só nós dois. Te amo. Te amo. Aquela frase, que ele não me dizia com sinceridade há tanto tempo, agora estava sendo digitada para minha própria irmã. Um gosto amargo invadiu minha boca, uma mistura de bile e desilusão. O chão abaixo de mim parecia ter desaparecido, e eu precisei me apoiar na pia para não desabar. Cada palavra que eu lia era como uma facada profunda no meu peito. Rolei a conversa para cima e mais facadas surgiram. Eram semanas, meses de declarações, planos secretos, encontros às escondidas. Ele reclamava de mim para ela, e minha irmã, a quem eu confiava, me pintava como uma esposa chata. Como pude ser tão cega? A pergunta ecoava em minha mente enquanto as lembranças dos últimos anos passavam diante dos meus olhos. Quando conheci Tiago, ele era o homem dos sonhos de qualquer mulher. Charmoso, inteligente, com um sorriso que prometia o mundo. Nosso namoro foi um conto de fadas, e o casamento, a continuação perfeita. Os primeiros meses foram de pura felicidade. Morávamos em uma casa linda, tínhamos planos de viajar, de ter filhos. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo, mas aos poucos, o príncipe virou sapo. Ou talvez o sapo sempre esteve lá, apenas disfarçado de príncipe. O trabalho dele começou a servir de desculpa para tudo. Ele trabalhava no setor financeiro de uma grande empresa, lidando com investimentos e valores altíssimos. Você não entende, Renata. A pressão é enorme, ele dizia quando chegava em casa tarde da noite, com o cheiro de um perfume que não era o meu. A rispidez se tornou sua linguagem padrão. O homem que antes me cobria de elogios, agora mal me olhava nos olhos. Se eu comprava um vestido novo, ele dizia que eu gastava demais. Se eu fazia seu prato favorito, ele reclamava que estava salgado. Eu me sentia pisando em ovos o tempo todo, tentando não acionar o gatilho do seu mau humor. E eu, na minha inocência, na minha vontade de fazer o casamento dar certo, engolia tudo. Eu tentava entender. É só uma fase, eu repetia para mim mesma. O emprego dele é muito estressante. E foi aí que minha irmã entrou em cena. Ela sempre foi mais extrovertida, mais atirada, mais, eu diria, provocante. Quando ela nos visitava, a casa parecia ganhar outra vida. Tago se transformava. Ele sorria, contava piadas, voltava a ser o homem por quem me apaixonei. E ela, com seu jeito solícito, sempre encontrava uma forma de se aproximar dele. Nossa, cunhado, você parece exausto. Deixa eu te fazer uma massagem nesses ombros, ela dizia. Eu, sentada no sofá, assistia a cena e sentia uma pontada de ciúme, mas logo me repreendia. Ela é sua irmã, Renata. Está apenas sendo gentil, minha consciência me dizia. Ela só quer ajudar. Lembro-me de uma vez em que Tiago teve um dia terrível no trabalho. Chegou em casa bufando, jogou a pasta no chão e disse que ia explodir. Eu tentei acalmá-lo. Sugere um banho quente, um chá. Ele me dispensou com um aceno de mão. Você não entende nada, ele rosnou. Minutos depois, minha irmã ligou. Ele atendeu, e o tom de voz dele mudou completamente. Ficou quase uma hora conversando com ela, rindo, desabafando.
Quando desligou, parecia outra pessoa. Ele se virou para mim e disse: "Viu, pelo menos a sua irmã me entende." Aquilo doeu. Doeu profundamente, mas mais uma vez eu justifiquei. Pensei que, por ela ser minha irmã, ela tinha um jeito especial de lidar com as coisas, uma intimidade que eu, como esposa, talvez não tivesse naquele momento de crise dele. Eu me convenci de que ela estava construindo uma ponte entre nós e não um abismo. Agora, olhando para a tela do celular, todas essas cenas ganhavam um novo significado. As massagens, as conversas ao pé do ouvido, os olhares cúmplices que eu pensava serem apenas coisa da minha cabeça. Não era gentileza, era um plano, um cerco. Eles estavam me cercando, me isolando, enquanto viviam um romance debaixo do meu nariz. O estresse de Tago não era apenas pelo trabalho, era a tensão de manter uma vida dupla. A gentileza da minha irmã não era apoio, era a mais cruel das traições. Desliguei a água da torneira. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era mais um silêncio de paz, mas o silêncio que precede a tempestade. Minhas mãos pararam de tremer. O pânico que me consumia deu lugar a uma frieza que eu nunca tinha sentido antes. Uma clareza cortante. Eu poderia descer as escadas agora mesmo. Poderia jogar o celular na cara dele. Poderia gritar, chorar, quebrar tudo, fazer o escândalo que eles mereciam. Mas para quê? Para dar a eles o gostinho do drama? Para que minha irmã me olhasse com aquele falso ar de pena? Não. Eles não mereciam uma reação tão simples, tão passional. Eles me subestimaram. Achavam que eu era ingênua, fraca. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Ninguém conhece os segredos de uma família como quem vive dentro dela. Eu conhecia os podres de Tiago e conhecia os da minha irmã melhor ainda. A dor no meu peito ainda estava lá, latejando, mas agora ela tinha uma companhia. A sede de vingança. Uma vingança que não seria gritada, mas servida. Servida em um prato frio, em uma festa que eles jamais esqueceriam. Com o coração de pedra e as mãos firmes, coloquei o celular de Tiago de volta no lugar exato onde ele havia deixado. Respirei fundo, 1, 2, 3 vezes. O reflexo no espelho ainda me assustava, mas agora por um motivo diferente. A mulher pálida e de olhos assustados havia dado lugar a uma figura com uma determinação gélida no olhar. Apaguei a tela do celular, fechei a torneira e saí do banheiro, deixando para trás a Renata que chorava e perdoava. Uma nova Renata, forjada no fogo da traição, estava no comando. Encontrei Tiago na sala, jogado no sofá, assistindo a um jogo de futebol qualquer. Ele nem levantou os olhos quando me aproximei. Demorou, hein? Achei que tinha caído no vaso, ele resmungou, sem tirar os olhos da televisão. Antes, um comentário como esse me magoaria. Eu ficaria remoendo, me perguntando por que ele precisava ser tão grosso. Agora, as palavras dele não me atingiam, eram apenas ruído. Sentei-me na poltrona em frente a ele, cruzando as pernas. Estava apenas cuidando de mim, algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Respondi com uma calma que o surpreendeu. Ele finalmente me olhou, arqueando uma sobrancelha. Nossa, o que deu em você? Forcei um pequeno sorriso. Nada, meu amor. Só um pouco cansada. A palavra amor saiu da minha boca com o gosto de veneno. A normalidade era minha arma. Minha camuflagem. Para o meu plano funcionar, eles não poderiam desconfiar de absolutamente nada. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitei ao lado dele na cama, sentindo o calor do corpo do homem que dividia a vida comigo e a cama com a minha irmã. Cada respiração dele era uma tortura. Fiquei de olhos abertos na escuridão, repassando cada mensagem. A devastação estava lá. Um buraco negro no meu peito, ameaçando me engolir. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto e se perdiam no travesseiro, mas eu não emitia nenhum som. Chorar era um luxo que eu não podia mais me permitir. A dor precisava ser convertida em combustível. Os dias seguintes foram um teste de resistência para minha sanidade. Eu me tornei a melhor atriz do mundo. Acordava, preparava o café da manhã, sorria para Tiago, desejava a ele um bom dia de trabalho. Ele, alheio a tudo, parecia até mais leve, talvez aliviado por eu não estar mais pegando no pé dele. Mal sabia ele que o silêncio era o meu campo de batalha. Na quarta-feira, o telefone tocou. Era ela, minha irmã. Meu estômago se revirou, mas atendi com a voz mais doce que consegui forjar. Oi, mana, tudo bem? Oi,
Tudo ótimo. E por aí? Liguei para saber como vocês estão, disse ela com aquela voz falsamente preocupada. Estamos bem, o de sempre. Tiago anda estressado com o trabalho, mas estou tentando dar um espaço para ele, respondi e quase pude sentir o sorriso vitorioso do outro lado da linha. Eu estava dando a ela exatamente o que ela queria ouvir. Você faz bem, mana. Homens sob pressão são complicados. Às vezes eles só precisam de alguém que os escute sem julgar, sabe? A vontade que eu tive foi de gritar. Gritar que eu sabia que essa alguém era ela, que ela era uma ladra de lares, uma traidora sem escrúpulos. Mas eu respirei fundo e continuei o teatro. Eu sei. Você sempre foi boa nisso, em entender as pessoas. Que bom que você pensa assim. Olha, estava pensando em passar aí no sábado para um café. O que acha? O convite era uma provocação. Ela queria ver de perto sua vitória, se deliciar com a minha suposta ignorância. E eu decidi que daria a ela essa oportunidade. Claro, mana. Vem assim. Vou fazer aquele bolo de fubá que você adora. Respondi. Desliguei o telefone e me permiti um minuto de fraqueza. Fui até a cozinha e soquei a bancada com força, abafando um grito de raiva e dor. A dor era por tudo que eu tinha perdido. Meu marido, minha irmã, minha confiança nas pessoas que eu mais amava. A raiva era porque eles achavam que eu era uma idiota e essa raiva estava se tornando a minha maior aliada. Eu sabia que precisava de mais do que a minha dor. Um escândalo passional seria esquecido. Eu queria algo permanente, algo que os marcasse para sempre. E foi aí que comecei a pensar nos segredos deles. A traição era apenas a ponta do iceberg. Eu conhecia o iceberg inteiro. Eu conhecia Tiago. Lembrei-me das noites em que ele acordava suando, falando sobre prazos e buracos que precisava cobrir. Lembrei-me do seu pânico quando um extrato bancário, que não era o nosso, chegou por engano em casa e de como ele o escondeu de mim. O estresse dele não era apenas pela pressão, era medo. Medo de ser descoberto. Ele sempre foi ambicioso, mas sua ambição tinha um lado sombrio, uma ganância que eu sempre preferi ignorar. E a minha irmã, a minha irmã, ela sempre teve uma inveja velada de mim. Quando éramos mais novas, ela sempre queria meus brinquedos, minhas roupas. Quando crescemos, ela queria meus amigos, meus namorados. Ela tinha um padrão. Envolvia-se com homens comprometidos, sentia o prazer da conquista, do proibido, e depois os descartava quando perdia o interesse. Ela se alimentava do caos que criava na vida dos outros. Lembrei-me de conversas antigas, de nomes que ela mencionou. Na época, eu achava que era só o jeito dela. Agora eu vi a verdade. Ela era uma colecionadora de lares destruídos. O meu era apenas o mais novo troféu da sua coleção. A ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia terrível e maravilhosa. E se a verdade sobre eles não fosse revelada apenas para mim? E se todos os envolvidos soubessem? E se o mundo de perfeição que eles construíram desmoronasse? A devastação que eu sentia começou a se transformar em um plano meticuloso. Eu não ia fazer um escândalo. Eu ia dar uma festa. Uma grande e inesquecível festa. E os convidados de honra seriam todos os fantasmas do passado de Tiago e da minha irmã. Cada segredo obscuro, cada mentira, cada pessoa que eles enganaram, todos estariam lá. Eu ia expor quem eles realmente eram para o mundo inteiro. A ideia me deu um calafrio, uma sensação de poder que eu não sentia há anos. Eles me tiraram tudo. Agora, eu iria tirar deles a única coisa que lhes importava: a reputação. Com a visita da minha irmã marcada para o sábado, eu tinha um prazo. Eu não podia encará-la, sentar na minha própria sala e tomar café com ela, sabendo que eu sabia, sem ter um plano concreto em mãos. Precisava de um propósito e meu objetivo era desenterrar cada podridão que eles escondiam. Minha casa, antes um lar, transformou-se no meu quartel-general e minha primeira missão era o computador de Tiago. Ele sempre foi protetor com seu notebook, mas eu conhecia sua rotina. Ele só o usava para o trabalho e o deixava largado no escritório de casa durante o jantar. Naquela noite, enquanto ele se queixava, eu me tranquei no escritório. Meu coração batia forte, não de medo, mas de adrenalina. Eu estava caçando. Comecei pelo óbvio: redes sociais. O perfil dele era fechado e profissional, mas as mulheres traídas desenvolvem um sexto sentido. Comecei a olhar as poucas fotos que tínhamos juntos, analisando cada curtida, cada comentário. Foi quando notei um padrão. Uma mulher chamada Camila curtia absolutamente tudo que ele postava. Curiosa, cliquei no perfil dela.
Era aberto e foi como abrir um diário da sua vida secreta com o meu marido. Não havia fotos dele, claro, mas as legendas eram inconfundíveis. Fotos de buquês de rosas com a legenda: "Obrigada pelo mimo, meu amor secreto." Fotos de jantares em restaurantes caros que Tiago me dizia serem reuniões de trabalho. Havia até uma foto das mãos deles entrelaçadas sobre uma mesa, e eu reconheci o relógio que dei a ele no nosso primeiro aniversário de casamento. A raiva me subiu pela garganta. Não era só a minha irmã. Havia outras. Quantas outras? Continuei minha busca agora com mais afinco. Abri o histórico do navegador. Havia buscas por hotéis na cidade, reservas em nomes falsos, sites de joalherias. Ele estava vivendo uma vida de sultão às minhas custas. Foi então que, quase sem querer, eu encontrei a verdadeira mina de ouro. Clicando em uma pasta de arquivos com nome genérico de balanços, esperando encontrar mais provas de despesas com amantes, deparei-me com algo muito mais sombrio. Eram planilhas, extratos de contas em paraísos fiscais, documentos com nomes e números que eu não entendia completamente, mas cuja natureza ilícita era evidente. Havia transferências de valores altíssimos para contas pessoais. Nomes de clientes da empresa dele associados a essas transações fraudulentas. De repente, tudo se encaixou. O suor frio durante a noite, o pânico com a correspondência bancária, a irritação constante. Não era o estresse de um trabalho honesto e de alta pressão. Era o terror de um criminoso com medo de ser pego. Ele não estava apenas traindo a mim, estava roubando, enganando, cometendo fraudes que poderiam mandá-lo para a cadeia por anos. A descoberta foi assustadora, mas também libertadora. A minha vingança tinha acabado de ganhar uma nova e poderosa dimensão. Salvei cópias de tudo em um pendrive que escondi no fundo da minha gaveta de meias. Com o arsenal contra Tiago garantido, voltei minha atenção para minha irmã. Ela era mais discreta digitalmente, mas eu tinha uma vantagem. Eu a conhecia desde que nasceu. Eu conhecia sua necessidade de validação, sua sede por atenção masculina. Peguei um caderno e comecei a listar nomes. Homens casados do nosso círculo de conhecidos sobre os quais ela já tinha feito comentários suspeitos. O marido de uma prima distante, o chefe de uma amiga nossa, um antigo vizinho. Com a lista em mãos, fiz o que nunca pensei que faria. Criei um perfil falso em uma rede social com uma foto qualquer de um banco de imagens e comecei a minha pescaria. Enviei mensagens para as esposas desses homens. Mensagens vagas, anônimas. "Acho que você deveria prestar mais atenção em com quem seu marido conversa", eu escrevia. A maioria me bloqueou ou ignorou, mas duas delas, desesperadas e já desconfiadas, morderam a isca. Elas me contaram histórias de mudanças de comportamento, de mentiras, de frieza. E quando sutilmente eu mencionei o nome da minha irmã, a confirmação veio. Uma delas desabou em lágrimas virtuais, dizendo que via o carro da minha irmã perto do seu prédio há semanas. A outra me enviou uma foto que ela mesma tinha tirado dos dois juntos, saindo de um bar. Cada confirmação era mais uma peça no quebra-cabeça da podridão dela. Ela não era uma mulher apaixonada que cometeu um erro. Ela era uma predadora em série que sentia prazer em destruir a felicidade alheia. E eu, a própria irmã dela, era apenas mais uma vítima na sua longa lista. Ao final da semana, eu tinha o meu mapa da destruição, uma lista com mais de 20 nomes. As amantes de Tiago, os maridos delas, os amantes da minha irmã, as esposas deles, claro, os contatos de alguns dos sócios e clientes que Tiago estava enganando em sua empresa. O plano da festa, que antes era uma fantasia de raiva, agora era uma operação militar. Eu precisava de uma isca perfeita, e a isca seria minha suposta reconciliação. Na sexta noite, preparei um jantar especial para Tiago. Vesti-me bem, abri um vinho. Ele chegou em casa e me olhou desconfiado. "O que é tudo isso?" ele perguntou. Eu sorri. O sorriso mais convincente da minha vida. Estive pensando. "Você tem andado tão estressado e eu tão distante. Acho que precisamos relaxar, chamar alguns amigos, dar uma festa." Os olhos dele brilharam. Uma festa. Com a amante e a esposa no mesmo ambiente, e a esposa ainda por cima sugerindo a ideia. Para ele, era o cenário perfeito, a prova definitiva de que eu não suspeitava de nada. "Renata, essa é a melhor ideia que você teve em anos", ele disse, abraçando-me. Senti seu corpo contra o meu e precisei de toda a minha força para não recuar. "Claro, vamos fazer isso." "Eu sei que vai", respondi com um sorriso doce. "Vai ser uma festa que ninguém vai esquecer." Ele riu, achando que era apenas uma expressão, mas eu falava sério.
Seria o evento social do ano, ou melhor, o fim social da vida deles. O dia da festa amanheceu com um sol radiante, uma zombaria da natureza para a tempestade que eu estava prestes a invocar. Por fora, eu era a anfitriã perfeita. Minha irmã chegou no meio da tarde, cheia de energia. Ela e Tiago trocaram um olhar rápido, um brilho cúmplice que antes me destruiria, mas que agora apenas alimentava minha resolução. Eles agiam como os reis do castelo, e eu, a boba da corte que lhe servia. Em um momento, passei pela cozinha e os vi juntos, perto da geladeira. Ele sussurrou algo no ouvido dela e ela riu, uma risada baixa e íntima. Quando a noite caiu e o horário combinado se aproximava, senti meu coração acelerar. Era a hora. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Onde você vai? Os convidados já devem estar chegando, disse Tago, confuso. Esqueci completamente de buscar o gelo. Eu volto em 20 minutos, no máximo. Vão recebendo o pessoal por mim. Falei com o ar mais natural do mundo. Não, de jeito nenhum. Você é o anfitrião. Fique aí. Eu vou voando, insisti, dando-lhe um beijo rápido na bochecha. O contato com a pele dele me deu um arrepio de repulsa. Saí de casa, entrei no meu carro e, em vez de ir ao supermercado, apenas estacionei do outro lado da rua, em um ponto mais escuro, de onde eu tinha uma visão perfeita da porta da nossa casa. Minha espera começou. O primeiro carro a chegar foi um sedã de luxo. Dele desceu Camila, a amante das redes sociais, usando um vestido vermelho justo que gritava por atenção. Pude ver pela janela a expressão de confusão no rosto de Tiago ao abrir a porta. Minha irmã apareceu ao lado dele e vi seu sorriso vacilar. Elas não se conheciam. A primeira peça estava no tabuleiro. 5 minutos depois, outro carro parou. Desta vez, um homem de meia idade, visivelmente irritado, marchou até a porta. Era o marido de Camila. Eu tinha enviado o convite dele com um bilhete claro. Se quiser saber com quem sua esposa o trai, venha a esta festa. O anfitrião é o amante dela. A porta se abriu novamente e o homem entrou. Não consegui ouvir, mas pude imaginar o silêncio tenso. A sequência foi implacável. Chegou um dos amantes da minha irmã, um empresário casado que eu reconheci das fotos que a esposa dele me mandara. Tiago cumprimentou sem entender nada. Logo em seguida, a esposa dele chegou com o rosto fechado em uma máscara de fúria. No convite dela, a mensagem era similar. Sua rival estará nesta festa hoje, a irmã da anfitriã. A cada novo convidado, a situação lá dentro ficava mais insustentável. As pessoas entravam e não se dispersavam. Ficavam paradas na sala, formando pequenos grupos de tensão. Maridos olhando para as esposas, amantes se encarando. E no centro de tudo, Tiago e minha irmã, com sorrisos congelados, tentando entender que tipo de piada de mau gosto era aquela. O estupim, a explosão que eu tanto aguardava, veio quando uma das esposas traídas, uma mulher de aparência frágil, mas com fogo nos olhos, ergueu o convite no ar e gritou com a voz embargada de choro e raiva. Sua voz foi tão alta que pude ouvir um eco do lado de fora. O que significa isto? Meu convite dizia para eu vir aqui conhecer a vagabunda que está saindo com meu marido. É você. Foi o que bastou. Como uma represa se rompendo, todas as acusações vieram à tona. Gritos ecoaram de dentro da casa. Então era você, ouvi a voz de um homem. Sua mentirosa! Gritou outra mulher. O caos estava instalado. A festa dos meus sonhos tinha começado. Em meio à confusão, um homem mais velho, que eu sabia ser um dos clientes que Tago havia fraudado, encurralou meu marido. E o meu dinheiro, seu ladrão? Meu convite dizia que o golpista que roubou as economias da minha vida estaria aqui. Aquilo foi a sentença final de Tiago. O pânico em seu rosto foi visível até mesmo à distância. A humilhação do adultério era uma coisa. A acusação pública de um crime era outra. A briga generalizou-se com dedos apontados, empurrões e o som de um copo se quebrando. Não demorou muito para que as luzes azuis e vermelhas piscassem no final da rua. Um vizinho, assustado com a gritaria, tinha chamado a polícia. Foi o meu sinal. Vi a porta da frente se abrir e minha irmã sair correndo, o rosto banhado em lágrimas de pânico e humilhação, olhando para os lados como um animal assustado antes de entrar em seu carro e cantar pneus. Logo depois, vi Tiago escapar pela porta dos fundos, pulando o muro do jardim, como um rato fugindo do navio que afunda. Ele não temia as esposas traídas, mas sim a prisão. Eu fiquei ali, sentada no escuro do meu carro, observando os policiais tentarem acalmar os ânimos na minha porta.
Não senti alegria, não senti euforia, senti um alívio profundo, um peso gigantesco sendo retirado das minhas costas. Nos dias seguintes, as notícias se espalharam como fogo. Minha irmã, humilhada e temendo a vingança das esposas, pediu demissão e mudou-se para outra cidade sem nem se despedir. Tiago desapareceu do mapa, provavelmente escondido em algum lugar, enquanto os processos judiciais por fraude e estelionato começavam a se acumular contra ele. A casa, antes o palco da minha dor, agora era apenas um imóvel vazio. Quanto a mim, eu não voltei para aquela casa. Naquela mesma noite, enquanto as sirenes se afastavam, eu dei partida no carro e dirigi. Dirigi para longe, para o começo da minha nova vida. Aluguei um pequeno apartamento em um lugar onde ninguém me conhecia. Com as provas que eu tinha, dei entrada no divórcio que foi concedido sem dificuldades. Recomecei do zero, longe de todos que me fizeram mal. A ferida da traição ainda estava lá, mas não doía mais. Era uma cicatriz, um lembrete não da dor, mas da força que eu descobri ter quando me tiraram tudo. Eu não era mais uma vítima, eu era sobrevivente, e pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz.